Olá, sou Tico Santos, terapeuta sistêmico e constelador familiar, e hoje eu quero abordar um assunto com vocês muito inquietante. Nós vamos falar sobre nossos filhos, o nosso papel como pais. Mas antes eu queria te convidar para seguir o meu perfil aqui no YouTube e assistir esse vídeo e deixar o seu comentário. É muito importante para mim saber o que você pensa sobre o que eu estou produzindo. Responde para mim. O que você vai ser o que você vai ser quando seu filho crescer. Isso mesmo, a pergunta está correta. O que você vai ser quando seu filho crescer? A pergunta que nós estamos habituados a responder e também a fazer para as crianças é: o que você vai ser quando crescer? E não o que você vai ser quando seu filho crescer. Você com certeza já respondeu isso para algum adulto quando você era criança e já deve ter feito várias vezes essa pergunta para outras crianças. Mas me conta, o que você respondia quando faziam essa pergunta para você? E quem você se tornou hoje? Está próximo daquele desejo inocente que você tinha quando era criança? A vida já deu tantas voltas, não é mesmo? Deve ter gente que nem se lembra mais do que desejava ser naquela época. E o que você responderia para a seguinte pergunta: o que seus filhos vão ser quando eles crescerem? É difícil de responder isso agora, não é mesmo? Mas eu tenho a certeza que a sua resposta será uma resposta subjetiva, tipo, eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele seja honesto, que ele encontre a paz, que seja um profissional realizado, e por aí vai. Mas certamente você não correrá o risco de definir que ele será um médico, um engenheiro, um advogado, um super-herói, um lixeiro, um professor, um youtuber, um jogador ou qualquer outra resposta parecida com essa. A gente nem liga para isso, não é verdade? E não é nada disso que conta. O que nós realmente desejamos para os nossos pequenos é que eles sejam felizes, realizados. Mas e aí? O que você responde para a seguinte pergunta? O que você vai ser ou vai fazer quando o seu filho crescer? E o que você está fazendo agora? O que você está semeando hoje para o futuro do seu filho ser melhor? Em 2015, a Nestlé Ninho, aquele leite Ninho, lançou uma campanha publicitária em formato de entrevistas, onde as mães e os filhos eram questionados de forma separada, eles ficavam em salas diferentes, sobre o que as crianças seriam no futuro. E o que os pais seriam quando esses filhos crescessem? A resposta foi um completo silêncio. Gagueiras, lágrimas, uma completa falta de palavras. Pois isso é algo que a gente não para pensar. E a gente nem quer pensar sobre isso agora. Claro, se você tiver filhos pequenos como eu. Se os seus filhos já cresceram, você pode ou deve estar passando pela síndrome do ninho vazio. Mas isso é assunto para outro vídeo. Embora eu ainda vá falar algo que possa te ajudar durante este vídeo aqui, tá bom? Então fica aí. Mas agora me diga, como respondeu a pergunta? O que você fará quando seu filho crescer? E o que você tem feito agora para quando esse futuro chegar? Eu fico surpreso com a quantidade de mães que tem uma função, ser mãe, como uma espécie de profissão, o motivo da vida delas. Ser mãe, ser pai é uma função que é passageira, ou deveria ser. Nas descrições dos perfis nas redes sociais fica assim: fulano de tal, mãe do ciclano e do beltrano. Gente, essa é a definição da vida dela. Ela não é mais engenheira, não é advogada, ela não é dona de casa, ela não é nada. A função social dela é ser mãe. E o que ela quer que o mundo saiba é que ela é mãe. Algumas vezes casada, outras vezes também mãe de doguinhos, nada contra, mas é isso, É assim que ela se define. Veja, eu não quero denegrir ou desqualificar a imagem de mãe, que é uma das funções mais lindas que existe. O meu alerta aqui é para o peso que essa definição traz para o filho dessa mulher. A criança se torna responsável pela vida daquela mãe. Pela alegria, pela tristeza, pelos êxitos, pelas vitórias e frustrações, por tudo. Imagine ser essa criança, o quanto que é pesado. Bom, muitos de nós já fomos também essa criança, E ficam algumas perguntas. Quando essa criança se tornar adulta,
ela vai ter liberdade para seguir o seu destino, construir uma família, ou ainda vai estar presa ao centro do mundo destas mães? O papel dos pais, na verdade, deveria ser, e eu digo deveria, pois não quero ser arrogante ou dono da verdade, o papel dos pais é se tornar desnecessário à vida dos seus filhos. Mas como assim, Tico? Você está louco? Não, é isso mesmo. Nós precisamos nos tornar desnecessários para a vida dos nossos filhos. Eu também me choquei quando eu vi isso pela primeira vez. E eu confesso que eu sofri um bocado com essa informação dita para mim dessa maneira. E aconteceu durante o meu curso de formação em constelação familiar. Mas hoje essa verdade ela se tornou coerente para mim e bastante assertiva para o meu novo olhar como terapeuta e como constelador e pai também. Porque pensa comigo, nós não somos eternos. Nós não vamos viver o restante das nossas vidas ao lado dos nossos filhos. E nem vamos estar presentes ao lado deles a cada decisão importante, cada decisão difícil que eles tiverem que tomar na vida. E aí é preciso que eles se tornem capazes de seguir sozinhos, de tomar as melhores decisões que eles puderem tomar, de enfrentarem o mundo como o mundo é, com todas as suas dificuldades. Eles precisam amar a sua maneira, precisam se sentir amados por outras pessoas, precisam encontrar uma pessoa boa para que eles elejam ela como companheiros, né? E que possam dar continuidade à vida, tendo filhos, ensinando, propagando. É isso que a natureza espera da gente. Nossos filhos vão crescer, vão cair, vão machucar, vão se ferir, vão quebrar a cara, mas devem ser capazes de se levantar e enfrentarem qualquer coisa. Eles não podem ser frágeis e quebrarem diante da primeira dificuldade. Eles precisam ser fortes. E nós, perto deles, só tiramos essa força, tiramos a confiança deles. Devemos dar aos nossos filhos condições e força para que eles possam seguir sozinhos. Irem para a vida sem se preocupar conosco, sem ficar olhando para trás, que a gente vai dar trabalho para eles. Eles podem ser livres, fortes, e nós teremos a certeza que nós fizemos o nosso melhor. E que um dia eles serão capazes de fazer isso para os seus próprios filhos, os nossos netos. E uma coisa é certa e imutável: nós seremos seus pais para sempre. Isso não mudará nunca. Nós vamos estar ali, em seus pensamentos, nas suas atitudes, nos seus comportamentos e, o mais importante, nos seus corações. E um dia, se a natureza seguir a sua ordem, né, assim eu espero, nós estaremos nas suas lembranças. Eu aprendi isso com meu pai. Já pensou que legal? Sabe, não podemos criar nossos filhos para eles cuidarem da gente. Dessa maneira, eles vão ficar presos a gente e não vão para o futuro, não vão seguir a vida. E é muito cruel criar uma criança para essa finalidade, né, para cuidar da gente. Pensa no peso que essa criança vai carregar desde o seu nascimento. Outro dia, eu até ouvi um pai dizer que ficou muito feliz quando ele descobriu que o seu bebê era uma menina, pois ele tinha certeza que ela ia cuidar dele na velhice. Uau! O medo desse pai ao abandono era tão grande que desde sempre ele já delegou uma função para sua filha ainda bebê. E provavelmente ele a educa desde pequena para ela ser exatamente isso. E esse lugar que ele quer colocar a filha dele não é um tanto familiar para vocês? É o lugar de mãe, o lugar de mãe deles. Vejam, tornar-se desnecessário também envolve cuidar de si, ter amor próprio, saúde em dia, disposição. É livrar os filhos de cuidar da gente no futuro. É se preparar para esse momento e deixar os filhos partirem, casarem, morar fora, mudar-se, arrumar uma profissão que deixe eles dignos. Ou seja, para o que for necessário para a felicidade e crescimento desses filhos. Outro fator importante que se faz necessário dizer aqui e agora é que fortalecemos nossos filhos ao abençoá-los para que eles vão para a vida em paz, fortes e com o melhor que a gente pode dar para eles. Se for insuficiente,
eles terão que fazer por eles mesmos. É o que nós podemos dar. E eles também vão poder fazer o melhor, vão poder ampliar, vão poder melhorar o que eles receberem. Então diga a eles que eles são livres para ir e que recebem a sua bênção para fazer algo melhor, que você os ama e é muito feliz por ter lhes dado a vida. Isso é fato, e fato não se discute. Nossos filhos vão crescer e ninguém poderá mudar o fato de que você sempre será pai ou mãe do seu filho e que vai estar sempre lá quando for necessário, quando você puder, acreditando no trabalho que você fez, confiando em você e nele. Isso não precisa ser dito, mas isso já deve estar implícito na relação de vocês dois. Eu tive uma grande virada quando eu fui fazer meu curso de formação familiar. Essa informação de me tornar desnecessário para o meu filho foi como uma verdadeira flechada na minha vida, no meu jeito de ver a vida. E logo comigo, que eu era o dono da razão, o sabe-tudo. Eu fui criado para ser o filho perfeito, o menino que os pais pudessem se orgulhar. Eu até fiz faculdade fora da minha cidade, longe dos meus pais, mas eu voltei no dia seguinte de formado para a casa dos meus pais. Eu só queria estar com eles. Ninguém me servia. Depois disso eu me casei, tive um filho e segui os moldes de tudo aquilo que eu aprendi com os meus pais. Mas quando eu recebi e assimilei essa informação que eu passei para vocês agora, de que eu teria que ser desnecessário para o meu filho, eu vi o quanto eu estava infeliz, pois eu era incapaz de seguir a minha vida da maneira que eu escolhesse, da maneira que eu desejava. Eu estava preso ao mundo dos meus pais. Não era ruim, ou nem era errado, mas eu poderia evoluir diferente, eu não estava fazendo nada por mim. Confesso que foi preciso um tempo e muita reflexão para só depois eu aceitar isso. E foi só depois do curso de constelação que eu mudei o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser. Antes eu já era um pai coruja e babão que não permitia que meu filho pensasse ou fizesse qualquer coisa por ele. Eu fazia. Como eu achasse que ele era um incapaz de fazer aquilo sozinho. Hoje mudou. Por anos eu fui um pai que se imaginava ao lado do filho, entrando na igreja para ele casar, no dia da sua formatura, saindo com os amigos dele, fazendo eventos juntos, viajando junto. Mas a virada foi durante o curso, em que eu percebi que estava a maneira que eu estava criando meu filho era exatamente como meus pais fizeram comigo. E olha que eles me deram coisas muito legais, me ensinaram ótimos valores, me deram excelente formação educacional, nutriram-me com seu amor, que muitas vezes veio em excesso, e eu tinha o que era necessário para recomeçar, para pensar diferente e principalmente fazer diferente. E foi o que eu fiz. Aceitando tudo que meus pais me deram com muita gratidão, pois eu tinha certeza e tenho até hoje que eles fizeram o melhor que eles puderam, da maneira que eles acreditavam que era o correto, com aquilo que eles receberam. E eu ainda estou num processo de grande mudança. Eu sofro muitas vezes com algumas posturas que eu tenho que tomar como pai, mas eu entendo que eu estou fazendo o melhor para o meu filho e para mim também. E como diz o ditado, eu estou criando meu filho agora para o mundo. E concluindo, na verdade, não tem conclusão nenhuma, porque cada caso é diferente de outro. E na constelação não tem e não trabalha com julgamentos. Nós não devemos olhar para o outro, para o cliente. A gente deve olhar para ele como um todo e não separadamente, como algo formatado, né? E quem ele é, de onde ele veio, o meio em que ele vive, para tudo. Mas também é importante nós sabermos que não somos eternos e que temos que dar aos nossos filhos condições de sobrevivência, liberdade de escolhas e segurança para o seu destino, para o seu futuro. Não existe fórmula mágica, um único caminho a seguir. Mas se o que eu coloco aqui fizer sentido para você como fez para mim, mude. Permita-se pensar diferente do que te ensinaram. Permita-se agir diferente. E seus filhos podem até te agradecer no futuro, pois eles ganharam a liberdade de poder fazer diferente também. Então não julgue. Só abra sua mente e permita-se pensar por esse novo ponto de vista.
e veja se faz sentido para você. Se não fizer, tá tudo bem também. Seus filhos vão crescer da mesma maneira. Agora, eu deixo para você um grande abraço e até o próximo vídeo.